Olá pessoal, voltando aqui para o nosso segundo encontro da jornada do profissional do futuro e hoje nós vamos falar sobre as profissões e os novos cenários. Isso mesmo, no nosso encontro anterior, no vídeo anterior, a gente conversou sobre as habilidades, né? Sobre as habilidades que os profissionais do futuro precisam desenvolver. E para você que está chegando nesse vídeo agora, você não sabe o que está acontecendo aqui, certo? Nós estamos passando uma semana praticamente junto, né? Há 4 dias que a gente vai passar aqui falando sobre as novas profissões, sobre as habilidades que os profissionais do agora precisam desenvolver para serem profissionais do futuro e continuarem muito relevantes no mercado de trabalho. Para você que é estudante, que daqui a pouco vai sair do ensino médio, vai tomar uma decisão muito importante na sua vida, que é escolher qual é a profissão que você vai seguir, seja que você vai fazer uma faculdade, um curso técnico, vai empreender, enfim, não importa. Então, a gente está se propondo aqui, através da Gênios Ensino, a fazer esses encontros, são 4 encontros, tratando sobre o perfil e as habilidades do profissional do futuro. Hoje nós vamos falar sobre as profissões e os novos cenários. Amanhã vai ao ar, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, porque vai ficar disponível aí, né? Mas amanhã, se você está seguindo a ordem para assistir, nós vamos falar sobre o que nós vamos falar amanhã, Vini? Como chegar nos cargos de liderança. Isso aí. Amanhã nós vamos falar sobre como chegar nos cargos de liderança, muito importante também. E depois nós vamos tratar sobre como manter a sua empregabilidade, certo? E por último, então, lá no dia 6, na quinta-feira, nós vamos fazer um tira dúvidas. Então, durante essas aulas, tá? Todos esses vídeos, você pode comentar aqui embaixo, não sei se você está assistindo no YouTube, no Face, no Instagram, que seja, comenta aí que a gente vai olhar os comentários, vai tirar dúvidas de vocês, vai ler as sugestões também de temas que a gente possa tratar. E no dia 6, então, a gente conversa sobre todas essas sugestões e dúvidas que vocês levantaram, tá? Mas enfim, o nosso tema hoje está tratando sobre um assunto muito importante, que são as profissões de fato, né? O que você imagina para si, aquilo que você imagina que você vai fazer no teu futuro como profissão, né? A sua forma de ganhar uma renda, né? E como que isso vai afetar a tua vida, vai afetar a tua rotina, o teu dia a dia. Então, para mim, a profissão, ela é um elemento extraordinário dentro da vida da pessoa, né? Porque a gente passa muito tempo no nosso trabalho executando essas tarefas, que é a nossa escolha profissional. E isso quer dizer muito sobre quem nós somos, né? O que a gente escolheu para fazer, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito de vida. Eu acredito muito que ao escolher a nossa profissão, a gente vai traçar a maneira com que a gente vai executar os passos para alcançar a nossa missão de vida, né? Isso mesmo, eu imagino muito que a gente precisa ter, né? Eu acredito que a gente precisa ter uma missão de vida bem definida. Então você pode estar ali com 13, 14, 15 anos, está me assistindo aí, e dizer assim, olha cara, lamento te informar, mas a missão de vida agora é estudar, passar aqui no colégio e tudo mais. E no futuro eu vou descobrir o que é. Você tem toda a razão. A gente não nasce sabendo qual é a nossa missão de vida. Muitas pessoas demoram, entre aspas, uma vida para descobrir exatamente qual é o seu propósito, o que acredita, o que quer para si. Mas eu falei também no vídeo anterior que a gente precisa experimentar, experienciar para descobrir as coisas. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Agora vamos voltar ao passado, vamos fazer uma viagenzinha ao passado. Eu anotei aqui sobre as profissões das décadas passadas, tá? Então hoje, 2021, nós temos um conjunto de profissões que há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, vamos falar assim, não se imaginava que a gente teria esse tipo de profissional hoje, tá? Então hoje nós temos pessoas ao redor do mundo todo sentadas diante de um computador, tá? E elas estão fazendo análise de dados, tá? Isso existia? Sempre existiu, tá? Sempre existiu. Análise de dados sempre existiram, para diversos fins. Principalmente dentro do que eu vou falar agora, voltado para a área de marketing, propaganda, né, publicidade, enfim, isso tudo. As pesquisas sempre foram muito importantes, a análise dos dados foram muito importantes na hora de lançar um produto novo, na hora de desenvolver um novo produto, uma marca, enfim, que seja. Mas, hoje em dia, a gente analisa os dados de uma forma nunca antes vista e a gente sabe que, tendo esse aparelho que a gente tem sempre na mão, o celular,
um tablet e tudo mais, a gente gera informações para os servidores dos aplicativos e dessas redes sociais e tudo mais, que são utilizados para nos oferecer produtos a todo instante, né? A gente sabe, vai passar o story no Instagram, passa 3 stories, o quarto ele vai ser um anúncio. Você vai deslizar o feed aí, vai olhando, não sei quantos cards que a gente vê, postagens, o próximo vai ser um patrocinado. E é totalmente direcionado, então não tem nada que está ali por acaso. A gente acessou em algum momento, sei lá, um site de compra de livros, né? Uma loja de livros, e vai ficar aparecendo pra gente ali anúncios de livros e, enfim, dessa loja e de outras semelhantes. As redes sociais fazem isso. Então, o que acontece? Tem pessoas fazendo esse tipo de análise de dados, obviamente que ali é a inteligência artificial trabalhando, né? Então, olha só coisas que a gente está falando, redes sociais, aplicativos, tudo isso não existia tempos atrás. Não existia. Tá? Existiam formas diferentes de fazer certas coisas que a gente faz hoje, que eram muito mais demoradas, exigia muito mais da pessoa, do humano por trás de tudo isso, e hoje a tecnologia faz. Então vamos traçar um paralelo aqui. Se você fosse estudar medicina lá nos anos 50, 60, você ia passar algum tempo na faculdade, né, na escola de medicina, que eu não vou saber aqui dizer quanto tempo que era, obviamente, mas que depois, ao longo da sua vida, muito provavelmente, você não precisaria ficar em constante aperfeiçoamento. O que você aprendeu na faculdade de medicina, ou o que você aprendia na faculdade de medicina, ficava. Na área de engenharia, a mesma coisa. Tirando as pessoas que estavam dispostas a fazer pesquisas, a criar inovações, a fazer descobertas, se você fosse exercer a tua profissão como, enfim, ação mesmo, na prática, no dia a dia e parte produtiva, processo produtivo daquilo ali, fazer uso disso aí para produzir, você não ia precisar ficar em constante atualização e estudar, porque as coisas demoravam muito para acontecer. Uma novidade demorava muito a chegar, né? Demorava muito. A gente sabe, a tecnologia, né? Lançava lá fora, lançava nos Estados Unidos, lançava na Europa, demorava anos para as coisas chegarem aqui ao país, né? Hoje, praticamente é instantâneo. Lançou lá fora, está sendo lançado aqui dentro do país. Então, se você fosse doutor, né, um médico, se você fosse um engenheiro, se você, enfim, fosse um profissional lá nos anos 60, 70, até os anos 70, assim, em volta disso, você não precisava mais estudar. Um advogado, né, fazia lá e nunca mais, não precisava fazer uma pós-graduação, ir atrás de alguma especialização em determinadas áreas específicas, né? Não era assim, pelo menos não para a maioria. E hoje, se a gente for olhar, a gente nunca vai parar de estudar. Já comentei sobre isso, mas a gente nunca vai parar de estudar porque as inovações elas acontecem a todo instante. Agora, em algum outro lugar do mundo, enquanto a gente está aqui, eu gravando esse vídeo, e você um pouco depois assistindo esse vídeo, tem alguém que está desenvolvendo uma nova tecnologia, está lançando uma inovação, né? E isso faz com que o mundo ele nunca pare de inovar. E as pessoas que se propõem a acompanhar o mercado de trabalho e estar sempre em evidência, elas são as pessoas que vão estar estudando isso e todo dia se dedicando a aprender, a ler um artigo, uma coisa nova. Então, olha só, você que está aí no ensino médio, no primeiro, no segundo ano do ensino médio, pensando assim, o ano que vem vai ser o meu último ano do ensino médio e eu vou precisar tomar uma decisão na minha vida. E eu tô falando com essas pessoas, tá? Não tô falando contigo aí agora do terceirão, porque você tá numa posição mais crítica, né? Porque é esse ano que você precisa tomar essa decisão, tá? Só que, atenção na forma com que eu estou falando. Eu tô falando como a sociedade fala contigo. Não, você está no terceiro ano, você precisa tomar uma decisão. Ano que vem você precisa estar na faculdade fazendo X coisa. Na verdade, eu não penso assim, tá? Ninguém precisa te obrigar a chegar no final desse ano e decidir, de fato, pelo que você vai estudar. E se você já tem ideia do que você vai fazer, segue a dica e agora eu já falo para você que também está na faculdade já está lá fazendo uma graduação, um curso técnico, alguma coisa assim. Nada te impede de mudar, sabe? Nada. Ninguém pode te impedir de mudar, né? Você está ali no segundo, no terceiro semestre de uma graduação e você percebe que isso aí não é para você.
tá? Você está fazendo isso porque, sei lá, alguém te obrigou, ou você achava que era isso aí. Você queria, porque um teste vocacional disse que você era propenso ou propensa a desenvolver habilidades e gostar dessa área. Mas agora que você está aí, você acredita que não é bem isso, que você não quer. Então nada te impede de mudar, de fazer outra coisa, de sair disso que você está fazendo. E você que está aí no terceiro ano, pensa bem. Você não tem obrigação de fazer uma faculdade, de fato, agora. Então isso que eu estou falando pode ir contra tudo aquilo que se pregou ao longo dos últimos anos, contra o que os seus pais dizem, contra o que os professores falam, a sociedade em si. Só que hoje o mercado de trabalho ele é muito mais prático e dinâmico do que era antigamente. Hoje se valoriza muito a ação, se valoriza muito o você saber fazer as coisas de forma imediata, sem precisar ficar 4 anos sentado numa faculdade para aprender uma coisa que quando você vai sair de lá, já vai estar totalmente defasada, tá? Por exemplo, se você é um administrador de empresas, perfeito, você quer estudar administração, ótimo, fantástico. Eu até indico que você estude online, tá? Porque é muito teórico, né? Tem bastante teoria, menos prática do que outras áreas, por exemplo, e que você já pode se habituar a estudar em casa e é como uma forma de trabalho no teu futuro. Provavelmente você vai trabalhar de casa também, ou vai trabalhar muito remotamente, ou com outras pessoas que estão em outros lugares do país ou do mundo, e aí você já está habituado a utilizar essas ferramentas para estudar e para trabalhar também, tá? Mas de fato, uma pessoa que administra uma empresa, ela precisa ficar 4 ou 5 anos lá na faculdade? Ela precisa de fato fazer isso? Para só depois trabalhar? Eu não estou dizendo que não é para fazer uma faculdade de administração, tá? Muito pelo contrário. Se você tem um desejo, você acredita que vai te agregar muito, o que eu acredito que vai, mas não espere terminar os teus 4 anos de faculdade para sair e tentar uma vaga no mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho hoje, ele é de uma forma, semana que vem ele já está de outra, no mês que vem já outra, tá? Obviamente que eu estou exagerando em alguns pontos, mas é só para te dar o exemplo de que muita coisa muda tão rapidamente sim. A gente percebe, vamos fazer um paralelo aqui, você bem lembra, março de 2020, quando que os governos decretaram pandemia aqui no Rio Grande do Sul no dia 19 de março, se não me engano, foi decretado, ó, fecha tudo, não vai abrir mais nada, a gente fechou a Gênios, foi para casa, ficou todo mundo trabalhando de casa por uma semana, 2, 3, não sei, e depois sem receber aluno. Então, tudo bem. A forma com que a gente fazia as coisas era uma. 3 ou 4 meses depois, a gente já tinha se habituado àquilo e inovado, feito atualizações. Hoje em dia, a gente continua trabalhando à distância, continua fazendo coisas à distância, mas a gente percebe que isso vai ser uma forma híbrida, né? A gente vai trabalhar assim por muito tempo e muitas coisas que a gente foi obrigado a tomar, atitudes que a gente foi obrigado a tomar, a gente vai continuar fazendo agora. Então mudou a forma de um ano, a forma de trabalhar mudou radicalmente para algumas pessoas. Para outras não mudou absolutamente nada, tá? Então a gente não pode generalizar também. Para alguns mudou radicalmente, para outros não mudou nada a forma de trabalhar. Então, aí que eu te pergunto agora, o que você pensou a respeito disso? A respeito da profissão que você quer exercer no futuro ou a respeito da profissão que você exerce. Pode ser que você não esteja nem na faculdade, nem no ensino médio, você seja um profissional que está no mercado há alguns anos já, tá? A tua profissão aí, o que mudou no último ano? E o que você prevê que vai mudar para os próximos anos? Tá? Vou dar um exemplo aqui bem simples, bem prático, que eu tenho conhecimento porque é da minha família. O meu pai, ele é mecânico e foi mecânico a vida toda. Desde que eu comecei a entender o que meu pai fazia, a profissão dele era de mecânico. Mecânico de automóveis, tá? Só que nos últimos tempos, ele mudou um pouco o negócio dele e atualmente ele trabalha mais com indústria, industrializando dentro da área metalúrgica, enfim, que seja. Por que eu estou citando o meu pai agora? Simples. Se o meu pai tivesse continuado a trabalhar com automóveis, ele precisaria, nos últimos anos, ter se reciclado a um ponto
de que ou ele mudava drasticamente a forma de trabalho dele, ou ele abandonava tudo que ele estava fazendo. Ele não foi obrigado a abandonar a mecânica de automóveis. Ele optou por fazer um outro negócio que é mais rentável para ele. Mas se ele tivesse continuado, ele deveria aprender eletrônica. Ele deveria aprender voltado a sistemas eletrônicos, né? Carros elétricos, sistemas híbridos. E tudo isso para uma pessoa que trabalhou a vida toda só fazendo coisas manuais, só trabalhando com mecânica mesmo, tá? Parte mecânica, não tinha nada de eletrônica num veículo quando ele começou, pelo menos os veículos que ele atendia, dos clientes que ele atendia, a coisa ia mudar. E agora pensa, quantas pessoas no mundo, nesse momento, são pessoas que trabalham com mecânica de automóveis e precisam dar um salto gigantesco porque o mercado está mudando radicalmente, né? Quando se pensava, por exemplo, da gente ter nas nossas ruas por aí, se tornar mais comum agora, carros elétricos, carros híbridos, tá? E vamos um pouco mais longe, vamos além disso, tá? Carros que são autônomos. Então, a gente tem diversas empresas no mundo que estão desenvolvendo carros que são autônomos, né? O que acontece? Como é que funciona um carro desse? Quando tem que consertar ele? Quando que eu preciso programar um veículo desse? Quero chegar no ponto em que a gente vai tratar nos próximos 2, 3, 4 anos de profissões que a gente não faz ideia que elas vão existir ainda. Então pensa bem, para uma pessoa que tem que tomar uma decisão profissional de escolher uma carreira para seguir, ela precisa estar muito flexível e disposta daqui a pouco se adaptar e a mudar, tá? Por quê? No momento em que a gente tem a inteligência artificial vindo com tudo, tá? Inteligência artificial vindo com tudo. Análise de dados, né? Carros autônomos chegando no mercado. Formas de trabalhar híbridas também, à distância, por videoconferência, enfim, que seja, tá? E presencial também com tecnologia que a gente nem imagina ou nem imaginava alguns anos atrás. Todas essas formas diferentes de trabalhar, de viver a nossa vida, porque isso tudo impacta na forma com que a gente vive. Por isso que é importante a gente tomar essa decisão de qual profissão a gente vai exercer, sendo ao mesmo tempo flexível ao ponto de dizer assim, eu posso mudar a minha profissão, eu posso exercer uma outra profissão se eu não estou habituado a isso, eu quero fazer outra coisa, tá? Porque a gente vai ter, obviamente, um mundo que gerido não, tá? Um mundo onde a gente vai bater de frente com robôs. Isso, robôs, máquinas mesmo, máquinas, robôs, executando o nosso trabalho, nossas tarefas. Vini, corta. Executando o nosso trabalho, nossas tarefas, né? Que são repetitivas, que cansam as pessoas, que fazem mal à saúde. Tudo isso a gente vai ter um robô fazendo. E essas pessoas que hoje ocupam esses cargos, o que elas vão fazer quando uma empresa substituí-las por um robô lá dentro? Então, é um questionamento que a gente faz a vida toda, né? É um questionamento que se faz desde a Revolução Industrial, pelo simples fato de que começaram a instalar máquinas e as pessoas que estavam lá, o que iam fazer? Gerou muito desemprego? Gerou, mas empregou muitas outras pessoas também. Então hoje, se a gente vai ter robôs executando determinados trabalhos, a gente vai ter novas profissões, empregando novos profissionais que não existiam, porque precisa dar manutenção nesse robô, precisa desenvolver esse robô, programar ele, controlar, enfim. Vai precisar de todas essas pessoas que se tem hoje numa linha de produção? Não, não vai precisar para comandar um robô, senão não faria sentido, tá? Não faria sentido para as empresas, olhando economicamente isso, tá? Financeiramente. Mas essas pessoas elas vão precisar se adaptar e obviamente que isso não vai acontecer. Pronto, a partir de hoje é o robô que comanda o mundo. Não, a gente sabe que é um progresso, mas é um processo, aliás. Mas é um processo que está andando muito rápido, né? E aí a gente tem que pensar qual é a relevância dos profissionais de hoje em dia
que eles terão no futuro. Qual a relevância desses profissionais? O quanto, parece uma forma, é bem pesado eu falar isso, né? Eu pensando nisso. Mas o quanto nós seremos relevantes num futuro próximo, diante do mercado que vai ser comandado por robôs. Mas eu não estou falando só robôs de máquinas agora, tá? Robôs de sistemas, por exemplo. Muitas vezes a gente vai conversar com um sistema, ao invés de conversar com uma pessoa online. Você já tentou cancelar um serviço que você assina? Ou ser atendido online? É um robô que te atende, né? Tem lá um software que é um robô que vai te atender. Ele também está substituindo uma pessoa, porque antigamente era só aqui no call center, né? Liga, conversa com a pessoa, atendente. Aí as coisas começaram a mudar e hoje nós temos isso. Por que eu estou trazendo esse paralelo que é tão óbvio e que faz parte do nosso dia a dia? Porque tudo isso está já impregnado na nossa vida, a gente já convive com isso, só que a gente não está prestando atenção o quanto que impacta isso no futuro profissional das pessoas, principalmente de você jovem que está aí para tomar essa decisão profissional. Então, diante disso, o que a gente precisa pensar é que também existem os profissionais, as funções, que jamais serão substituídas por um robô. Né? Exatamente, que são as coisas que só nós humanos conseguimos fazer. Porque só nós humanos temos a visão que junta a razão e a emoção para tomada de decisões. Então, se eu pudesse colocar mais uma dica aqui sobre habilidades que um profissional do futuro precisa ter, é ser capaz de tomar decisões, né? De analisar uma situação, um problema e a tomada de decisão, ter o pensamento crítico para ponto de visualizar cenários futuros e tomar uma decisão assertiva para que a gente caminhe, em direção ao objetivo que se tem. Você pode ter dentro disso, dessas profissões, tá? Dessas funções que somente humanos podem exercer, você pode ser, agora eu vou falar do médico do futuro, tá? O médico do futuro ele pode atender por telemedicina. Pode, ele vai fazer uso de tecnologia para chegar até a tua casa. Talvez você já tenha sido atendido por telemedicina, para conversar contigo e te atender de uma forma virtual, como eu estou aqui conversando contigo, tá? Ele pode te atender dessa forma. Um robô não poderia fazer isso. Como não? Você acabou de falar que tem atendimento automatizado e tudo mais. Sim, mas é só o humano que está por trás. Ele vai conseguir entender. A gente visualiza coisas que uma máquina jamais vai conseguir entender. Eu acredito, pelo menos, tá? Então, no futuro, tomadas de decisões são muito importantes. Só um humano pode fazer isso, tá? Juntando a razão e a emoção, tá? Se for para tomar a decisão só pela razão, só pela parte lógica, um robô, uma máquina faz. De restante, não, tá? Outra coisa, todos nós sabemos que em algum momento da vida, muito provavelmente, a gente pode pedir ajuda para uma outra pessoa, um profissional chamado psicólogo, um psiquiatra, um coaching que nos ajuda a alcançar metas. E essas pessoas, tá? Essas pessoas, elas são as que são responsáveis por grande parte da sanidade do mundo nos tempos atuais, né? E você já se imaginou sendo atendido por uma máquina para falar sobre emoções, falar sobre coisas relacionadas à tua vida, sobre o teu propósito? Não tem como. Então, essas profissões todas que trabalham com o ser humano, elas não podem ser substituídas. Agora pensa bem, voltando um pouquinho aqui. A gente pode ter uma empresa, toda ela, a produção feita por robôs, por máquinas, tá? Sem nenhum operário ou poucos operários comandando essa linha de produção, esses robôs. Mas ainda tem pessoas dentro da empresa. E essa empresa, ela atende pessoas. O ser humano sempre estará envolvido em tudo, aquilo que se propõe. Seja no comércio, seja na indústria, o elemento fim, quem é que vai comprar os produtos e os serviços é um ser humano. E aqui que entra a situação, que você tem que pensar no teu futuro, que é um futuro cheio de tecnologia, com muitas máquinas, com muitas inovações acontecendo, com profissões novas, né, sendo criadas, coisas que agora a gente não existem, mas que o elemento fim sempre será uma pessoa.
tudo que se faz, o mundo se move economicamente em prol das pessoas, que é o cliente que você tem, que a empresa tem e que é a razão de existir de uma empresa, porque a empresa existe, né, uma indústria, qualquer empresa, existe porque tem alguém precisando de alguma coisa, tá? E se não está precisando de alguma coisa, essa empresa desenvolve, cria desejo para que você adquira. Foi assim com o iPhone, não foi? A gente viveu séculos, milênios, sem um iPhone, sem um smartphone que seja. E de repente todo mundo precisa de um smartphone, todo mundo precisou de alguma coisa. É um elemento que é indispensável à nossa vida, é um elemento que para mim, para o meu dia a dia, é indispensável, porque senão eu não vou conseguir conversar com as pessoas, vender, eu não vou conseguir marcar um churrasco que seja, não vou conseguir, porque eu não vou ter um smartphone, porque todos os outros têm, então eu também preciso ter um, né? Então isso foi criado, foi fabricado, é uma coisa que se fabrica. E se fabrica para quem? Para as pessoas, porque só nós podemos ter esses desejos, só nós podemos ter essas vontades e só nós conseguimos aproveitar o mundo. Nossa, eu estou muito filosófico. Só nós conseguimos aproveitar o mundo, as máquinas não conseguem aproveitar o mundo. Então, tudo que se faz é em prol das pessoas, tá? E visando um crescimento das pessoas também, né? Como fonte de renda, como desenvolvimento humano e, enfim, tudo mais. Vou riscar aqui, ó, trabalho insubstituível. Quer ver? Botei um exemplo meu agora aqui também, a fotografia. Pode ser que no futuro um robô vá fazer fotos do casamento, fotos de festas, enfim, eventos sociais que seja, vai fazer um ensaio fotográfico. Não posso descartar essa hipótese, mas o robô jamais vai ter a visão que o fotógrafo tem, né? Uma máquina jamais vai conseguir transmitir o sentimento, capturar o sentimento que está acontecendo naquele momento através de uma fotografia simplesmente pela lógica. Não vai. Então aqui tem profissões que elas independem da tecnologia, né? Elas usam a tecnologia para transmitir os sentimentos. E a fotografia é uma dessas, tá? E seguindo, para nos encaminhar para o fim desse nosso encontro aqui de hoje, eu quero colocar assim, se permita experimentar as coisas. Experimente. Então pensa lá, depois de tudo isso, talvez nem tinha me tocado que a tecnologia está tão avançada assim, ou que as coisas aconteceram nos últimos anos tão depressa assim, tão rápido assim, e agora eu preciso tomar uma decisão. Experimenta, cara. Não fica preso às coisas. Experimente fazer as coisas. De que forma? Eu sempre oriento, por exemplo, os nossos alunos aqui da Gênios e alunos de ensino regular também, a experimentar através de estágios, através de pesquisas e também de cursos profissionalizantes. Exatamente. Então, se você tem ideia de algum dia cursar uma faculdade de administração, tente conversar com pessoas que são administradoras de empresas, pessoas que executam esse trabalho no dia a dia, que eles fazem, que vivem disso. Tenta conversar e trocar uma ideia para ver se é isso que você quer. Faz um curso na área, um curso profissionalizante na área, sei lá, de gestão empresarial, um curso de gestão administrativa, de contabilidade básica, coisas nesse sentido, que tem a ver, tem relação ao mercado da área de administração, área de contabilidade, enfim. Para que a partir disso você tente entender, no dia a dia o profissional vai fazer isso, eu preciso ter esse tipo de conhecimento, se eu fizer uma faculdade é isso que eu vou absorver e depois eu vou passar a ter uma vida semelhante, uma vida profissional, obviamente, semelhante com aquela pessoa que eu conversei. Então, permita-se experimentar as coisas, tá? Se você também está na faculdade, e é o assunto que eu falei antes, e que você por acaso não está gostando daquilo ali, tenta conversar com as pessoas das outras áreas. E não tenha medo de mudar, não é desistir. Não é desistir. Quando você, cansei. O direito não é para mim, isso não é legal, eu tô vendo assim que eu vou ter que passar a minha vida depois fazendo isso, durante, 8 ou 10 horas do meu dia fazendo isso e eu não quero isso para mim.
não é desistir daquilo que você está fazendo, é uma mudança. Você está optando por deixar de fazer uma coisa para fazer outra que vai te fazer mais feliz, tá? Vai te fazer mais feliz. E se você está numa profissão há 10, 15 anos e você pretende mudar porque você não está mais se sentindo bem ou aquilo não faz mais sentido, meu Deus, não faz mais sentido para você, crie coragem de fazer as coisas. Aqui só deixa eu abrir um parênteses, porque quando a gente fala de sucesso, que é o que eu vou comentar daqui a pouco, o sucesso ele pode ser diferente para você do que é para mim, né? Tem muita gente que acredita que o sucesso é só a parte financeira, o sucesso é ser que nem aquela pessoa que você segue na rede social, que está no final de semana numa praia, no outro final de semana está na Europa, no outro final de semana está fazendo não sei o quê, durante a semana está na praia fazendo não sei o que lá, e enquanto isso a gente está aqui dentro do escritório, na linha de produção, né, no chão de fábrica fazendo o que tem que ser feito. Se sucesso é aquilo, que você almeja aquilo, tudo bem, tá? Tem pessoas que sucesso é só isso. Para mim, sucesso está longe de ser isso. Porque essas pessoas elas podem estar mostrando tudo isso e serem infelizes, assim como elas podem estar super felizes e é a realização da vida delas e perfeito, ótimo, queria eu ser assim também. Então, nesse caso. Sucesso tem, para mim, faz sentido quando não é só a parte financeira envolvida. Porque você pode ter muito sucesso financeiro, muito dinheiro, você pode estar numa posição privilegiada, num cargo muito alto dentro de uma empresa que você queria ter chegado ali, só que você só faz isso pelo dinheiro, não pelo prazer de viver, não pelo prazer de fazer as coisas que você faz como parte da tua vida. Afinal de contas, para pensar, esse aqui é o meu ambiente de trabalho, eu passo os meus dias aqui. Boa parte dos meus dias, de todos os dias da semana, eu passo aqui, nesse ambiente. E é uma extensão da minha casa, eu faço daqui o meu lar, eu faço que no momento que eu estou aqui, eu estou em casa. Eu estou fazendo as coisas que eu preciso fazer, porque eu gosto de fazer tudo aquilo que eu faço. Obviamente que isso é uma utopia, tá? A gente faz um monte de coisas que a gente não gosta, mas a gente precisa fazer. Eu estou falando no modo geral. Tá? No modo geral, eu gosto de acordar de manhã e vir trabalhar na segunda-feira, na terça, na sexta, no sábado à noite, no domingo à tarde, não importa. As coisas que eu faço por prazer. Então muitos dizem assim, Rafa, sábado à noite tu tá lá fazendo fotos não sei aonde, tá trabalhando, se é uma formatura, às vezes sei lá, até 5, 6 horas da manhã para chegar em casa, todo dia domingo, às vezes pega um trampo no domingo também, e aí o que acontece? Cara, essa é a minha vida, você gosta de estar na festa, eu também, adoro estar na festa, né? Mas os meus sábados à noite de dias produtivos são numa festa, fotografando a festa, tá? Não sou o convidado da festa. Não estou numa balada, mas talvez eu esteja fotografando a balada. E para mim tá ok, e eu adoro isso. Sabe? Às vezes eu posso estar num sábado à tarde que você tá ali debaixo do teu guarda-sol na praia, ou que você tá com os teus amigos, ou que você tá curtindo a tua família, né? O teu namorado, a tua namorada, você tá curtindo eles, e eu posso estar lá debaixo de sol fazendo um ensaio, ao ar livre, externo, enfim. Mas é parte do meu dia. Passo aqui o dia no computador, gosto de editar minhas fotos. Estou falando só da área de fotografia, tá? Não estou falando ainda da área de ensino, porque estou preparando uma aula, estou em sala de aula. Quantas vezes, e quem é meu aluno sabe que eu sempre conto isso, que eventualmente tu chega no final do dia e tu teve um dia bastante puxado e eu tenho uma aula noturna para dar, certo? A maioria das pessoas pode pensar assim, será que vai conseguir, depois de ter trabalhado o dia todo, ir lá ainda dar mais 3 horas de aula, se comprometer com isso? Será que vai ser uma aula de qualidade e tudo mais? Cara, eu termino essa aula renovado. Então, importante para mim é quando você faz o teu trabalho e você não cansa do teu trabalho. Ele não te cansa. Fisicamente, emocionalmente você vai cansar, porque é assim com tudo, né? Até um dia que você está descansando, você se cansa às vezes fisicamente. Né? Mas o meu trabalho não me cansa, ele não me enjoa, eu não o detesto. O meu trabalho não é trabalho. Eu só digo para as pessoas que eu trabalho porque tem que fazer um sentido para elas.
que senão passa o dia como fazendo nada. O que esse cara faz da vida? Faz nada. Ele não trabalha, ele diz que não trabalha. Enfim, você tem que chegar nesse ponto. Para mim, um sucesso profissional é esse. É uma profissão que te gere renda, que você viva dela, mas que ela faça parte da tua vida como o teu dia a dia de viver mesmo. Não que você separe, hoje é final de semana, tá? Então no final de semana eu não trabalho. De segunda a sexta é dia de trabalhar. O que a gente faz de segunda a sexta é trabalhar. Eu não me divirto no trabalho. Quando eu não me divirto no trabalho, isso é somente trabalho. Quando você se diverte no trabalho, é parte da sua vida, né? Parte dos prazeres da sua vida, melhor dizendo, certo? E aí você também tem aquela pessoa que passa o ano inteiro trabalhando, esperando pelo mês de férias, né? Extraordinário ter um mês de férias, mas também triste passar um ano, 11 meses trabalhando só pensando nisso, não pensando que aquilo que você faz te traz prazer no teu dia a dia. Então tem que fazer sentido para você. A profissão que você escolhe, ela precisa fazer sentido para você, muito sentido para você, tá? E o sucesso está muito vinculado a isso. Porque tem pessoas que a gente olha e acredita que elas têm muito sucesso, mas elas só têm sucesso financeiro, sucesso profissional, e isso não agrega na vida delas. E elas se sentem frustradas pela vida pessoal que elas têm, porque elas não se sentem bem fazendo aquilo que elas estão fazendo. E o profissional do futuro é aquela pessoa que determinou e escolheu para ela uma profissão que faz sentido, que agrega no propósito, que agrega na missão de vida dela. Então, no momento que você está aí, está procurando um emprego, está procurando um estágio, vai entrar para uma faculdade, pense que se aquilo ali faz sentido para você. E olha só, use como plano B aquilo que você não gosta de fazer para alcançar o teu plano A. Como assim? Ah, Rafa, eu quero muito ter uma empresa, quero muito abrir o meu negócio, só que não tenho condição financeira agora. Cara, então continua fazendo o que tu está fazendo, se organiza e usa o que você tem hoje para daqui a pouco ter o teu negócio, investir ali, tá? O teu plano, que agora vai ser o teu plano B, né, vai te ajudar a construir o teu plano A. Tudo aquilo que você ganha no plano B, você investe para o teu plano A e você se dedica naquele plano A. O importante é ter consistência. Ah, quero fazer o meu negócio, começa a planejar o teu negócio. Não tenho tempo, Rafael, não tenho tempo. Tem tempo, você cria um tempo. Meia hora, 1 hora do teu dia para se dedicar a criar o teu negócio, teu projeto, fazer as coisas acontecerem. E daí, depois de um tempo, você deixa o plano B e opta pelo plano A. Não seja também maluco de querer largar tudo de uma vez só sem ter um plano. É interessante se planejar. Lembra da tomada de decisão? Tem que ser consciente naquilo que você toma de decisão, né? Muito consciente naquilo que você está fazendo. E a coragem de experimentar áreas novas também e de arriscar, tá? Se você me permite contar um exemplo da minha vida profissional nesse sentido, é que eu deixei 2 concursos públicos que eu tinha feito. E o que acontece? O primeiro concurso público que eu fiz, o primeiro concurso que eu passei de uma prefeitura, eu fiz visando aquele cargo porque eu queria entrar e queria trabalhar lá. Só que não consegui aguentar de ficar lá. Fiquei 3 anos trabalhando naquele cargo. E coisas iam surgindo, convites de empresas iam surgindo, oportunidades que eu via no mercado iam aparecendo e eu tentei fazer tudo isso. Só que o que acontecia? Toda vez que eu queria dar um passo a mais nas oportunidades e aproveitar o que estava sendo oferecido para mim, eu batia de frente no meu cargo no emprego público, porque eu não tinha liberdades, eu tinha que estar lá, fazendo aquilo lá, trabalhando naquilo lá. E tá tudo bem, gente, se você é feliz fazendo isso. Eu tenho amigos que são funcionários públicos, tenho pessoas que são muito felizes, que fazem até aquela rotina, porque o funcionário público, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, é aquele funcionário que não serve, é servidor público. Cara, eles fazem um trabalho essencial e fundamental para a manutenção da democracia, né? Para a manutenção de todos os serviços que a gente utiliza de rede pública. Pense que por trás disso tem todos esses profissionais, tá? Não é o caso de eu estar falando isso agora. Mas enfim, aquilo me impedia, certo? Aí, o que eu fiz? Chegou um momento que eu disse, não, isso aqui era o meu plano B, já é hora de abandonar ele e vou pro meu plano A. E comecei a desenvolver a minha carreira ali, certo? Depois de um tempo as coisas não deram tão certo assim, tá?
E apareceu uma oportunidade de fazer o quê? Outro concurso público. Agora eu estava precisando, sabe quando você precisa de um emprego? Quando você precisa ter uma fonte de renda e você tá complicado para ti, você quer fazer, mudar, virar a chave e você precisa. Eu estava precisando de um emprego, né? E eu fiz o concurso e passei em outro concurso. E aí esse concurso ele tinha mais carga horária e eu ficava mais tempo preso lá. Foram mais quantos? 3 anos. Eu digo que eu giro em ciclos de 3 anos. Foram mais 3 anos lá. Aprendi um monte, conheci pessoas extraordinárias e tudo mais. Mas chegou um ponto que eu precisei tomar decisão. Ou eu vou tocar a minha empresa, ou eu fecho minha empresa, que era o meu sonho, e eu vou só viver do concurso aqui, desse cargo. Porque eu passava 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, fazendo aquela função, e à noite, em final de semana, trabalhando na minha empresa. Então, praticamente, eu não tinha uma vida social, não tinha coisas que eu pudesse ampliar meus horizontes, porque a gente sabe, vamos falar nisso nas próximas aulas aí, sobre o que você faz fora do teu trabalho, que te ajuda no teu trabalho. E eu não estava tendo essas oportunidades. E eu passava 44 horas da minha semana trabalhando lá, fortemente, e quando que eu podia estar fazendo a realização do meu sonho. E aí, o que eu fiz? Me exonerei de novo. E aí, a minha família, meus amigos, todo mundo me achando louco, né? 2 concursos públicos, tem gente que passa a vida, né, estudando para querer passar em concurso público, toda vez num cargo melhor e se dedicar a isso, e eu estava abrindo mão de 2 deles. Abri mão. Enfim, por quê? Porque eu acreditei nas coisas que eu queria e, para mim, que faziam sentido e que fazem parte da minha missão de vida. Então, hoje, a minha profissão de instrutor, né, de dono de uma escola de cursos profissionalizantes, né, de treinamentos na área de desenvolvimento humano também, e de fotógrafo, fazem muito sentido para mim, porque eu posso, através dessas minhas profissões, dessas funções que eu exerço, ajudar as outras pessoas e compartilhar aquilo que eu acredito que é importante, que elas coloquem em prática para o seu futuro pessoal e profissional, e também agregar na sua história de vida, que um dia elas possam olhar para trás e dizer assim, olha, eu fiz o curso da Gênios e é por isso que eu estou trabalhando aqui. Eu fiz o curso da Gênios, me ajudou a encontrar um novo emprego, me ajudou a desenvolver uma nova habilidade que me criou oportunidades. Ou então também que olhem pelo outro lado e digam assim, nossa, essas fotos aqui foram um registro do meu casamento, era o Rafa que botou, né, a forma dele de contar a história através da fotografia, ou o ensaio registrou meus 15 anos, enfim, que seja. Quero fazer parte da vida das pessoas dessa forma, agregando dessa forma. Então, por que eu faço o que eu faço? Porque eu acredito que eu tenho essa missão de estar em contato e ajudando as outras pessoas e compartilhar aquilo que eu sei e fazendo com que elas despertem dentro delas novas habilidades e competências. Certo, pessoal? Nossa, filosofei demais hoje aqui. Então, sobre as profissões dos novos cenários, gente, eu faço um paralelo aqui, eu peço que você reflita também sobre isso e faça pesquisas, tá? Por quê? A gente tinha antigamente aquelas profissões que você passava 3 décadas sem precisar fazer uma pós-graduação, sem precisar ler um artigo diferente, fazer uma atualização, uma pesquisa, um curso profissionalizante, um curso que te impulsione e te mostre as novas tecnologias, não precisava fazer isso. Hoje nós precisamos fazer isso, estar em constante atualização, estar em busca e estar dominando todas as inovações, senão alguém chega e faz por nós isso e a gente acaba ficando para trás. E nós temos um cenário futuro onde que a gente tem diversas profissões que aqui de 2 ou 3 anos serão novidades e a gente não faz ideia de que elas vão existir porque a tecnologia ainda não alcançou certos patamares que vai exigir esses profissionais. Então eu acredito que para a gente poder acompanhar o futuro das profissões também, a gente precisa estar em constante atualização e sempre em busca de todas as inovações, sem deixar de lado as experiências que a gente precisa viver e também a coragem de mudar quando é necessário mudar. Certo, gente? O profissional do futuro é corajoso. Um abraço, gente, e até a próxima.